Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas aulas aí de Química, hoje a gente inicia o capítulo 4, que fala do macroscópio ao microscópio, átomos e moléculas. A fim da gente iniciar, nós vamos ver um pouquinho sobre a teoria atômica de Dalton. O Dalton, ele foi um cientista que entre 1803 e 1808, ele propôs uma teoria para explicar as leis enunciadas por Lavoisier e Proust, vistos na aula anteriormente. Então, para explicar isso, ele disse o seguinte, que todas as substâncias são formadas por átomos. Os átomos de um mesmo elemento químico, ele possui características iguais ou semelhantes, e átomos não são criados e nem destruídos, e são esferas rígidas e indivisíveis. Nós sabemos que hoje o átomo, sim, ele pode ser dividido, e ele possui 3 partículas dentro dele, que aí nós vamos estudar um pouquinho mais adiante. Mas uma das coisas que nós temos certezas é que tudo hoje, tudo quanto é matéria é formada por átomos. Os elementos e os símbolos é uma das coisas muito importantes para a gente estar estudando, porque para explicar sobre o átomo, a gente precisa entender o que é um elemento químico, né? Então, o elemento químico nada mais é do que um conjunto de átomos com características semelhantes. Aqui nos exemplos, nós podemos ver que nós temos o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o cloro, cobre, ferro, mercúrio, ouro e prata. Dentre esses exemplos que eu coloquei aqui para vocês, alguns deles fica fácil da gente saber o nome, né? Os elementos químicos, eles são representados através de símbolos, e esses símbolos, eles muitas vezes faz sentido ao nome para nós, aqui no Brasil, mas outros não, porque eles foram, o nome foi dado em latim, então por isso que alguns acabam sendo diferentes, como por exemplo o mercúrio, né, que é representado por Hg, o ouro representado por AU e a prata representada aqui por Ag. Uma coisa que é importante para vocês observarem é o seguinte, que alguns elementos são representados por uma única letra e outros por 2 letras. Por que isso acontece, né? Alguns elementos, eles colocaram a primeira letra que representa o nome e sempre é em letra maiúscula, como por exemplo aqui o carbono, o oxigênio e o hidrogênio, mas uma vez que é descoberto o elemento com o mesmo nome, nós acrescentamos uma segunda letra em minúscula para diferenciar de um outro que já foi descoberto com a mesma letra. Então, por exemplo, aqui nós temos o carbono e aqui tem o cloro. O cloro, ele é representado pelo C maiúsculo e o L minúsculo. E por que a segunda letra tem que ser minúscula? Para você saber, no momento que eu tenho uma substância formada por mais de 2 elementos, para saber identificar quantos elementos tem ali presentes. Então, toda vez que vocês tiverem uma letra maiúscula seguida de uma minúscula, ele representa um único elemento. Hoje nós sabemos que na natureza são encontrados apenas alguns elementos, e esses que são encontrados na natureza é chamado de elementos naturais. E outros que não existem na natureza são criados artificialmente em laboratório. Então, eles são chamados de elementos artificiais. Hoje, a nossa tabela periódica possui 118 elementos, sendo eles, então, naturais e artificiais. As fórmulas e substâncias, né? A gente pode dizer o seguinte, que todas as substâncias, elas são formadas por átomos. Então, toda vez que a gente nos referirmos às substâncias, a gente já tem que ter em mente que é formada por átomos. E as moléculas, elas são unidades um pouco menores, só que elas são formadas pela união de 2 ou mais átomos. Então, uma vez que eu tenho um único átomo, eu não posso chamar de molécula. Já se eu tiver mais de 2 átomos, aí eu posso estar chamando de molécula. As fórmulas, elas já são a representação dessas moléculas ou de uma substância, que essa substância ela pode ser simples ou composta. A fim de entender um pouquinho melhor, vamos ver aqui os exemplos.
Nós temos aqui no exemplo o hidrogênio, o oxigênio, o mercúrio, o ferro, o flúor, lítio e o carbono. Todos eles são exemplos de elementos químicos e são representados por símbolos. Aqui nós temos o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o gás ozônio, dióxido de carbono, ácido sulfúrico e nós temos uma molécula aqui de etanol. Ao observar essas substâncias, nós conseguimos perceber que elas são formadas por diversos átomos. Então, por ser formada por mais de 2 átomos, a gente já diz que elas são moléculas ou substâncias. E essas substâncias e moléculas são representadas por fórmulas químicas, todas elas. Essa então foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês encaminhem um e-mail para professora.danibermudes@gmail.com. Obrigada.